O exemplo apresentado dos dois insetos mostra que podemos sempre determinar se uma superfície é curva ou não, através de simples medições geométricas, e comparando os resultados com as predições da geometria euclidiana. Se existir uma discrepância, a superfície é curva. Quanto maior for essa discrepância para uma determinada dimensão de figuras, maior será a curvatura. Da mesma forma, podemos definir um espaço tridimensional curvo como aquele onde a geometria euclidiana deixa de ser válida. As leis geométricas num tal espaço serão diferentes, de um tipo não euclidiano. Esta geometria não euclidiana foi introduzida como um mero conceito matemático, no século XIX, pelo matemático Georg Riemann, até Einstein fazer a sugestão revolucionária que o espaço tridimensional em que vivemos é, na realidade, curvo. Não foi mais que isso. De acordo com a teoria de Einstein, a curvatura do espaço é devida ao campo gravitacional criado pela massa dos corpos. Onde quer que exista um corpo com massa, existirá uma curvatura do espaço à sua volta, que será tanto maior quanto o for a massa do corpo. As equações que relacionam a distribuição de matéria com a curvatura do espaço são designadas por equações de campo de Einstein. Estas podem ser aplicadas não só para determinar as variações locais de curvatura nas proximidades de uma estrela ou planeta, como também podem ser usadas para calcular a curvatura do espaço em larga escala. Por outras palavras, as equações de Einstein podem ser usadas para quantificar a curvatura do universo como um todo. Infelizmente, a resposta que se obtém não é única. As equações não apresentam apenas uma solução, mas sim várias, cada uma delas dando origem a um modelo do universo, alguns dos quais serão discutidos no próximo capítulo. O principal objetivo da cosmologia atual é determinar qual deles corresponde ao nosso universo. Como na teoria da relatividade o espaço não pode ser separado do tempo, a curvatura causada pela gravidade não afeta somente o espaço tridimensional, mas estende-se também ao espaço-tempo a 4 dimensões, e isto é, de facto, o que diz a teoria geral da relatividade. Num espaço curvo, as distorções causadas não afetam apenas as relações espaciais descritas pela geometria, mas também as dimensões dos intervalos de tempo. O tempo não se escoa ao mesmo ritmo que no espaço-tempo plano. Vai variando de ponto para ponto de acordo com a distribuição de massa e a correspondente curvatura causada no espaço. É importante compreender, no entanto, que estas variações no fluir do tempo só podem ser apercebidas por um observador que se encontra num local diferente daquele onde estão os relógios empregues para medir essas variações. Por exemplo, se um observador se deslocasse para um local onde o tempo se escoa mais lentamente, todos os relógios que levasse consigo também abrandariam a sua marcha e ele ver-se-ia impossibilitado de medir o efeito pretendido. No nosso ambiente terrestre, os efeitos da gravidade sobre o espaço-tempo são tão pequenos que se tornam insignificantes, mas na astrofísica, que lida com corpos extremamente compactos, como planetas, estrelas e galáxias, a curvatura do espaço-tempo é já um fenómeno importante. Todas as observações feitas até hoje vêm confirmar a teoria de Einstein e, assim, fazer-nos crer que, de facto, o espaço-tempo é realmente curvo. Os efeitos mais extremos da curvatura do espaço-tempo surgem durante o colapso gravitacional de uma estrela com grande massa. De acordo com as teorias atuais em astrofísica, todas as estrelas atingem um determinado ponto da sua evolução em que colapsam devido à mútua atração gravitacional das suas partículas. Como esta atração aumenta rapidamente com o diminuir da distância entre as partículas, o colapsar torna-se cada vez mais rápido, e se a estrela tiver uma determinada massa, mais que 2 vezes a massa do Sol, não se conhece nenhum processo que possa evitar que o colapso gravitacional não se prolongue
infindavelmente. À medida que a estrela colapsa e se torna mais e mais densa, a força da gravidade na sua superfície atinge valores mais elevados e, consequentemente, o espaço-tempo à sua volta torna-se cada vez mais curvo. Devido ao extraordinário aumento na força da gravidade na superfície da estrela, é cada vez mais difícil a um objeto poder afastar-se dela e, eventualmente, a estrela atinge um estado onde nada, nem mesmo a luz, pode escapar da sua superfície. Por esta altura, dizemos que se forma um horizonte de acontecimentos em volta da estrela, porque nenhum tipo de sinal pode escapar à atração da estrela e comunicar qualquer acontecimento ao mundo exterior. O espaço em volta da estrela está tão fortemente curvado que toda a luz se encontra retida nele e não pode escapar. Não podemos ver uma tal estrela devido ao fato de a sua luz nunca nos poder alcançar, e por esse motivo toma a designação de buraco negro. A existência dos buracos negros foi prevista, com base na teoria da relatividade, em 1916, e este fenómeno recebeu ultimamente uma grande atenção face a fenómenos estelares recentemente descobertos que parecem indicar a existência de uma estrela de grande massa movendo-se em torno de um par, que pode muito bem ser um buraco negro. Os buracos negros contam-se entre os objetos mais misteriosos e fascinantes que são investigados pela moderna astrofísica e ilustram de uma forma espetacular os efeitos da teoria da relatividade. A forte curvatura do espaço-tempo à sua volta não só evita que a luz por eles emitida não nos possa alcançar, como tem também efeitos impressionantes no tempo. Se um relógio que transmitisse os seus impulsos através de sinais luminosos fosse associado à superfície da estrela em colapso, observaríamos que esses sinais abrandariam à medida que a estrela se aproximasse do horizonte de acontecimentos. E assim que a estrela se tornasse num buraco negro, não mais teríamos notícias deles. Para um observador exterior, o fluir do tempo na superfície da estrela abrandaria à medida que se desse o colapso e pararia por completo assim que a estrela atingisse o horizonte de acontecimentos. Por isto mesmo, o colapso completo de uma estrela demora um tempo infinito. A estrela em si, no entanto, não sofre nada de peculiar quando ultrapassa o horizonte de acontecimentos. O tempo continua a fluir normalmente e o colapso termina ao fim de um determinado período de tempo. Quando a estrela se contraiu até ser um ponto de densidade infinita, então, afinal, quanto tempo dura, na realidade, o colapso da estrela? Um tempo finito ou infinito? No campo da teoria da relatividade, esta questão não tem sentido. O tempo de vida de uma estrela em colapso, como qualquer outro intervalo de tempo, é relativo e depende do referencial utilizado. Na teoria geral da relatividade, os conceitos clássicos de espaço e tempo, como entidades absolutas independentes, são completamente abolidos. Não só são relativas todas as medições que envolvam o espaço e o tempo, dependendo do tempo de movimento do observador. Como toda a estrutura do espaço-tempo está intrinsecamente ligada à distribuição de matéria no universo. Em diferentes pontos do universo, o tempo flui a diferentes ritmos, pois aí o espaço possui diferentes curvaturas. Temos assim vindo a aprender as limitações das nossas noções euclidianas de espaço tridimensional e de um tempo que flui linearmente na nossa experiência cotidiana do mundo físico e que têm de ser completamente abandonadas se quisermos aumentar o nosso conhecimento. Também os sábios orientais falam de uma extensão do seu sentir do mundo quando atingem elevados estados de consciência e afirmam que nesta situação se apercebem de um espaço e tempo radicalmente diferentes. Enfatizam não só o fato de poderem ir mais além que o espaço tridimensional normal, mas também, e com maior veemência, que o sentir comum do tempo é transcendido. Em vez de uma sucessão linear de instantes, sentem um presente infinito, intemporal, mas, no entanto, sempre dinâmico.
Nas passagens seguintes, 3 místicos orientais comentam o seu conhecimento de um agora eterno. Chuang Tzu, sábio taoísta, Hui Neng, o sexto patriarca Zen, e D.T. Suzuki, erudito budista contemporâneo. Esquecemos o lapso do tempo. Esquecemos os conflitos de opiniões. Façamos apelo ao infinito e tomemos aí as nossas posições. Chuang Tzu. O momento presente é a tranquilidade absoluta. Embora seja neste momento, não existe limite para este momento e nele está o encanto eterno. Hui Neng. Neste mundo espiritual não existem divisões temporais como passado, presente e futuro, pois elas construíram-se num simples momento do presente onde a vida palpita no seu verdadeiro sentido. O passado e o futuro estão conluiados neste iluminado momento presente, e este não é estático no seu conteúdo porque se mantém incessantemente em movimento. D.T. Suzuki. Torna-se quase impossível falar acerca do conhecimento de um momento intemporal, porque palavras como intemporal, passado, momento, etc., referem-se a uma noção convencional do tempo. É assim extremamente difícil compreender a que se referem os místicos nos textos atrás transcritos. Mas aqui, novamente, a física moderna pode facilitar a nossa compreensão, já que pode ser usada para ilustrar graficamente como as suas teorias transcendem as nossas noções normais de tempo. Na física relativista, a evolução de um objeto, por exemplo, uma partícula, pode ser representada num diagrama de espaço-tempo. Nestes diagramas, o eixo horizontal representa o espaço, sendo o tempo representado no eixo vertical. A direção que uma partícula toma através do espaço-tempo é designada por linha de mundo. Se a partícula se encontra em repouso, o seu movimento apenas pode ser considerado ao longo do tempo, razão pela qual a sua linha de mundo é, neste caso, uma linha vertical. Se a partícula se move através do espaço, a sua linha de mundo será inclinada. Quanto maior for essa inclinação, maior será a velocidade com que se desloca. De notar que as partículas apenas se podem mover no sentido ascendente do eixo temporal, mas podem, no entanto, mover-se para a frente ou para trás no espaço. As linhas de mundo podem assumir vários declives, mas nunca podem ser completamente horizontais, pois isso implicaria que a partícula se deslocaria de um ponto a outro num intervalo de tempo nulo. Os diagramas de espaço-tempo são empregos na física relativista como modelos visuais das interações entre várias partículas. Para cada processo podemos desenhar um diagrama e a ele associar uma expressão matemática bem definida, que nos fornecerá a sua probabilidade de ocorrência. O processo de colisão, ou dispersão, entre um elétron e um fóton, pode ser representado por um diagrama como o apresentado na página seguinte. A sua interpretação pode ser a seguinte, de baixo para cima, de acordo com o sentido do eixo temporal. Um elétron, designado por E, devido à sua carga negativa, choca com um fóton, designado por Y, gama. O fóton é absorvido pelo elétron, que prossegue, no entanto, o seu deslocamento com uma velocidade diferente, declive diferente da linha de mundo. Após algum tempo, o elétron emite um fóton e altera a sua direção de deslocação. A estrutura intrínseca e o formalismo matemático associados a estes diagramas de espaço-tempo são designados por teoria de campo quântica. Esta é uma das principais teorias relativistas da física moderna e os seus conceitos básicos serão aqui discutidos mais tarde. Para a nossa discussão dos diagramas de espaço-tempo, será suficiente referirmos apenas duas importantes características da teoria. A primeira é o fato de que todas as interações envolverem a criação e destruição de partículas, tais como a absorção e a emissão do fóton no exemplo anterior. A segunda característica é a simetria existente entre partículas e antipartículas. Para cada partícula existe uma antipartícula com a mesma massa, mas com carga de sinal contrário. A antipartícula do elétron é designada por positrão.
e é geralmente representada por E+, não tendo carga elétrica. O fóton é a sua própria antipartícula. Pares de elétrons e positrões podem ser criados espontaneamente por fótons e podem os fótons voltar a ser criados no processo inverso de aniquilação. O seguinte truque, ao ser aplicado, pode simplificar enormemente os diagramas de espaço-tempo. Deixa de ser utilizada uma linha com uma seta sobreposta para a indicação de sentido, para a representação de linhas de mundo, o que era desnecessário visto todas as partículas se deslocarem no sentido crescente do eixo-tempo, isto é, para cima no diagrama espaço-tempo. O sentido da linha de mundo passa a ser usado para distinçar entre partículas e antipartículas. Se aponta para cima, indica a existência de uma partícula, EG, um elétron. Se aponta para baixo, refere-se a uma antipartícula, EG, um positrão. O fóton, sendo a sua própria antipartícula, é representado por uma linha sem seta alguma. Com esta alteração, podemos omitir as designações sobre o diagrama, sem que surja qualquer confusão. As linhas com setas representam elétrons, as que não têm representam fótons. Para tornar o diagrama ainda mais simples, pode também omitir-se o eixo do tempo e do espaço, tendo sempre em linha de conta, no entanto, que o sentido do tempo é de baixo para cima e que o sentido crescente do espaço é da esquerda para a direita. O diagrama do espaço-tempo do processo de colisão elétron-fóton, resultante de todas estas alterações, é então o que se mostra de seguida. Se quisermos representar o processo de colisão entre positrão e fóton, pode usar-se o mesmo diagrama e inverter apenas o sentido das setas sobre as linhas do mundo. Até agora, nada de extraordinário ressalta da nossa discussão dos diagramas de espaço-tempo. A nossa leitura do sentido do tempo é feita de baixo para cima, de acordo com a noção convencional de um fluir do tempo linear. No entanto, um aspecto estranho está associado com os diagramas onde se encontram representadas linhas de mundo de positrões, como se pode ver no processo de colisão positrão-fóton. O formalismo matemático da teoria de campo apresenta duas interpretações possíveis para este tipo de linhas. Ou os positrões se movem para a frente no tempo, ou os elétrons se deslocam para trás no tempo. As duas interpretações são, de um ponto de vista matemático, idênticas, mas a mesma expressão descreve uma antipartícula que se desloca do passado para o futuro, como descreve uma partícula movendo-se do futuro para o passado. Os dois diagramas podem assim ser vistos como imagens de um mesmo processo que evolui no tempo em sentido opostos. Ambos podem ser interpretados como representações de colisões entre elétrons e fótons, mas num dos processos as partículas avançam um tempo, enquanto que no outro recuam. A teoria relativista da interação de partículas revela, pois, uma simetria total no que concerne ao tempo. Todos os diagramas espaço-tempo podem ser lidos em qualquer direção. Para cada processo existe outro equivalente cuja direção do tempo se inverte e no qual as partículas são substituídas por antipartículas. Estas características surpreendentes do mundo subatómico afetam consideravelmente os nossos conceitos de espaço e de tempo. Como exemplo, observe-se o processo representado no diagrama reproduzido. Fazendo uma leitura convencional de baixo para cima, resulta a seguinte interpretação. Um elétron, linha a cheio, e um fóton, linha a tracejado, aproximam-se um do outro. O fóton cria um par elétron-positrão no ponto A, deslocando-se o elétron para a direita e o positrão para a esquerda. O positrão choca com o elétron inicial no ponto B, aniquilando-se mutuamente, criando um fóton que se desloca para a esquerda. De outra forma, pode interpretar-se o processo com a interação entre dois fótons com um único elétron, que se desloca em primeiro lugar para a frente no tempo, depois para trás e, finalmente, para a frente outra vez. Para justificar esta interpretação, basta seguir as setas ao longo de toda a linha do elétron. O elétron desloca-se até ao ponto B, onde emite um fóton. Aí, altera a direção do seu movimento e desloca-se para trás no tempo até ao ponto A, onde absorve o fóton inicial e altera novamente a direção do seu deslocamento, movendo-se para a frente no tempo.
De certa forma, esta segunda interpretação é mais simples porque se utiliza apenas a linha de mundo de uma partícula. Por outro lado, ao seguirmos esta via, incorremos imediatamente em sérias dificuldades de linguagem. O elétron desloca-se primeiro para o ponto B e depois para A e, no entanto, a absorção do fóton em A acontece antes da emissão do outro fóton em B. A melhor maneira de ultrapassar estas dificuldades é admitir os diagramas de espaço-tempo, como o da figura acima, não como registros cronológicos dos percursos das partículas, mas antes como padrões a 4 dimensões no espaço-tempo, representando uma estrutura de acontecimentos interrelacionados que não têm uma direção temporal privilegiada a eles associada. Sendo possível, as partículas deslocam-se para a frente e para trás no espaço, tal como se podem deslocar para a esquerda e para a direita. Não faz sentido impor uma via de sentido único ao fluir do tempo nos diagramas. São meros mapas, a 4 dimensões, traçados no espaço-tempo, de tal forma que não podemos fazer referência a uma sequência temporal. Nas palavras de Louis de Broglie, no espaço-tempo tudo o que para nós constitui o passado, o presente e o futuro é tido en bloc. Cada observador, à medida que o tempo passa, descobre, de certa forma, novas secções do espaço-tempo que lhe surgem como aspectos sucessivos do mundo material. Apesar de o conjunto de acontecimentos que constitui o espaço-tempo existir anteriormente ao seu conhecimento. Este é, então, o verdadeiro sentido do espaço-tempo na física relativista. Espaço e tempo são completamente equivalentes. Estão unificados no contínuo a 4 dimensões, no qual as interações de partículas se podem estender em qualquer direção. Se queremos visualizar estas interações, temos de o fazer numa fotografia instantânea a 4 dimensões que englobe toda a extensão do tempo, bem como toda a zona espacial. Para se obter o sentido correto para o mundo das partículas relativistas, temos de esquecer o lapso de tempo, como diz Chuang Tzu, e é por isto que os diagramas de espaço-tempo da teoria de campo podem ser uma útil analogia para o conhecimento do espaço-tempo do misticismo oriental. A relevância desta analogia é realçada no seguinte comentário de Lama Govinda acerca da meditação budista. Se nos referimos à experiência do espaço em meditação, estamos a ter em conta uma dimensão totalmente diferente. Neste espaço, sentir a sequência temporal converte-se numa existência simultânea, lado a lado com a existência das coisas, e tudo isto não permanece estático, mas torna-se num contínuo vivo no qual o espaço e o tempo se integram. Apesar de os físicos usarem o seu formalismo matemático e os diagramas para visualizar as interações em bloco no espaço-tempo a 4 dimensões, afirmam que no nosso mundo real, cada observador pode apenas sentir um fenómeno numa sucessão de secções do espaço-tempo, isto é, numa sequência temporal. Por outro lado, os místicos afirmam poder sentir realmente a totalidade do espaço-tempo, onde o tempo cessa de fluir. Nesse sentido, o mestre Zen Dogen, são muitos os que acreditam na passagem do tempo. Na realidade, ele permanece onde está. Pode chamar-se tempo a esta noção de passagem, mas é incorreto. Como apenas o podemos ver passar, não o podemos entender como estando simplesmente ali. Muitos mestres orientais dão relevo ao fato de o pensamento acontecer no tempo, mas a visão pode transcendê-lo. A visão, diz Govinda, está ligada a um espaço com dimensões mais elevadas e é, por isso, intemporal. O espaço-tempo da física relativista é também um espaço intemporal. Todos os acontecimentos que aí se dão estão interligados, mas a conexão entre eles não é causal. As interações entre partículas podem ser interpretadas em termos de causa e efeito apenas quando se faz uma leitura dos diagramas de espaço-tempo numa direção definida, de baixo para cima. Quando são usados como padrões a 4 dimensões sem um sentido de tempo definido, não existe o antes, nem o depois, nem causalidade entre estes conceitos. Similarmente, os místicos orientais afirmam que, ao transcender o tempo, transcendem também o mundo da causa e efeito. Tal como as nossas noções vulgares de espaço e de tempo,
A causalidade está limitada a um determinado conhecimento do mundo e deve ser abandonada quando se pretende alargar este conhecimento. Nas palavras de Swami Vivekananda, tempo, espaço e causalidade são como o vidro através do qual se vê o absoluto. No absoluto não existe nem tempo, nem espaço, nem causalidade. As tradições espirituais orientais mostram aos seus seguidores várias formas de ultrapassar o seu sentir vulgar do tempo, de libertação da cadeia da causa da causa e efeito, da dependência de karma, como dizem os hindus e os budistas. É assim dito que o misticismo oriental é uma forma de postergar o tempo. De certa forma, o mesmo se pode dizer da física relativista. O universo dinâmico. O principal objetivo do misticismo oriental é sentir todos os fenómenos do mundo como manifestações de uma mesma realidade. Esta realidade é aceita como a essência do universo, destacando e unificando a multiplicidade de coisas e acontecimentos que observamos. Os hindus chamaram-lhe Brahman. Os budistas, Dharmakaya, o corpo do ser, ou Tahata, a omnisciência. E os taoístas, Tao. Todos transcendendo os nossos conceitos intelectuais e desafiando qualquer descrição. Esta essência última, no entanto, não pode ser apartada das suas inúmeras manifestações. É inerente à sua própria natureza manifestar-se numa miríade de formas que se criam e desintegram, transformando-se umas nas outras sem fim. No seu aspecto fenomenológico, o todo cósmico é intrinsecamente dinâmico, e a apreensão desta dinâmica é a base de todas as escolas do misticismo oriental. D.T. Suzuki escreve acerca da escola Kegon do budismo Mahayana da seguinte forma: a ideia central da escola Kegon é aprender o universo dinamicamente no seu eterno movimento de avanço, sempre com vontade de mudança, que é vida. A ênfase no movimento, fluir e mudança é não só característica das tradições místicas orientais, como também tem sido um aspecto essencial da visão mística do mundo através dos tempos. Na Grécia Antiga, Heráclito ensinava que tudo flui e comparava o mundo a um fogo eterno. E no México, o místico Yaqui Don Juan fala acerca do mundo que passa rapidamente e afirma que, para se ser um homem de conhecimento, é necessário ser-se luminoso e fluido. Na filosofia indiana, os principais termos empregues pelos hindus e budistas têm conotações dinâmicas. A palavra Brahman deriva da raiz sânscrita Bri, crescer, e sugere assim uma realidade que está viva e dinâmica. Segundo S. Radhakrishna, a palavra Brahman significa crescimento e sugere movimento, vida e progresso. A Upanishad refere-se a Brahman como não formado, imortal, movente, fazendo uma associação com um movimento que transcende todas as formas. O Rig Veda usa outro termo, Rita, para expressar a natureza dinâmica do universo. Esta palavra tem por raiz Ri, mover. O seu significado original no Rig Veda era o rumo de todas as coisas, a ordem da natureza. Assume um papel destacado nas lendas de Veda e está ligado com todos os seus deuses. A ordem da natureza era concebida pelos profetas védicos não como uma lei divina e estática, mas como um princípio dinâmico inerente ao universo. Esta ideia não é muito diferente da concepção chinesa de Tao, o caminho, como a forma de funcionar do universo, isto é, a ordem natural. Tal como os profetas védicos, os sábios chineses viam o mundo em termo de mudança e fluir e davam assim à ordem cósmica uma conotação essencialmente dinâmica. Ambos os conceitos, Rita
e Tao foram mais tarde retirados do nível cósmico original para um nível humano onde lhes foi dado um sentido moral. Rita, como a lei universal que todos os deuses e humanos devem obedecer, e Tao, como o caminho certo a seguir. O conceito védico de Rita vem a antecipar a ideia de karma, que foi desenvolvida mais tarde para expressar o envolvimento dinâmico de todas as coisas e acontecimentos. A palavra karma significa a ação e denota a inter-relação ativa ou dinâmica de todos os fenómenos. Nas palavras do Bhagavad Gita, todas as ações têm o seu lugar no tempo através da urdidura das forças da natureza. Buda tomou o conceito tradicional de karma e deu-lhe um novo significado ao incluir a ideia de interconexão dinâmica na esfera de situações humanas. Karma passou a tomar o significado de uma interminável cadeia de causas e efeitos na vida humana que Buda quebrou ao atingir um estado iluminado. O hinduísmo encontrou também muitas formas de expressar a natureza dinâmica do universo numa linguagem mística. Krishna diz no Gita: se eu não aceitasse a ação, estes mundos pereceriam. E Shiva, o dançarino cósmico, é talvez a personificação mais perfeita do universo. Através da sua dança, Shiva suporta a fenomenologia multidimensional do mundo, unindo todas as coisas com o seu ritmo e fazendo-as participar na dança. Uma imagem magnífica da harmonia dinâmica do universo. O quadro geral emergente do hinduísmo é o de um cosmos movendo-se ritmicamente, orgânico e crescente. Um universo em que tudo flui e muda, todas as formas estáticas sendo maya, isto é, existindo apenas como conceitos ilusórios. Esta última ideia, a da impermanência de todas as formas, é o ponto de partida do budismo. Buda ensinava que todas as coisas compostas são transitórias, que todo o sofrimento do mundo surge do nosso apego a formas físicas, objetos, pessoas ou ideias, ao invés de aceitar o universo em movimentos e mudança. A visão dinâmica do mundo é, portanto, o âmago do budismo, nas palavras de S. Radhakrishnan, foi formulada por Buda há cerca de 2500 anos, uma maravilhosa filosofia do dinamismo. Buda formulou uma filosofia de mudança, impressionado pela transitoriedade dos objetos e pela incessante mutação e transformação de todas as coisas. Ele reduziu substâncias, almas e coisas a forças, movimentos, sequências e processos e adoptou uma concepção dinâmica da realidade. Os budistas denominam este mundo de incessante mudança samsara, o que significa, literalmente, em movimento incessante, e afirmam que não há nele nada a que valha a pena apegarmos-nos. Assim, para os budistas, uma pessoa iluminada é aquela que não resiste ao fluir da vida, mas que se move com ela. Quando a Yun Men, um monge Shan, foi perguntado o que é o Tao, e ele respondeu simplesmente: continua a andar. Da mesma forma, os budistas designam Buda por Tathagata, ou aquele que vem e vai. Na filosofia chinesa, a realidade que flui e muda constantemente é Tao, e é reconhecida como um processo cósmico em que todas as coisas estão envolvidas. Tal como os budistas, os taoístas afirmam que não se deve resistir ao fluir, mas sim conformar as nossas ações com ele. Esta é, novamente, a atitude do sábio, do ser iluminado. Se Buda é aquele que vai e vem, o sábio taoísta é aquele que flui, tal como diz o Ai Nan Tzu, na corrente de Tao. Quanto mais se aprofunda o estudo dos textos filosóficos hindus, budistas e taoístas, mais notório se torna o fato de, em todos eles, o mundo ser concebido em termos de movimento,
fluir e mudança. Esta qualidade dinâmica da filosofia oriental parece ser uma das características mais importantes. Os místicos orientais veem o universo como uma teia inseparável, cujas interconexões são dinâmicas e não estáticas. A teia cósmica está viva, move-se, cresce, altera-se continuamente. A física moderna também vem vindo a perceber-se do mundo como uma teia de relações e, tal como o misticismo oriental, reconhece que é intrinsecamente dinâmica. O aspecto dinâmico da natureza surge, na teoria quântica, como uma consequência da natureza ondulatória das partículas subatômicas e torna-se ainda mais evidente na teoria da relatividade, como veremos, onde a unificação do espaço e do tempo implica que a existência da matéria não se pode dissociar da sua atividade. As propriedades das partículas subatômicas apenas podem ser compreendidas num contexto dinâmico, em termos de movimento, interação e transformação. De acordo com a teoria quântica, as partículas são também ondas, e isto implica que o seu comportamento seja bastante peculiar. Sempre que uma partícula subatômica é confinada a uma pequena região do espaço, ela reage a essa situação com movimento. Quanto menor for essa região, maior será a excitação da partícula. Este comportamento é um efeito quântico típico, uma característica do mundo subatômico que não tem analogia no mundo macroscópico. Para vermos como isto funciona, devemos recordar que as partículas são representadas, na teoria quântica, por trens de ondas, como já anteriormente foi discutido. O comprimento de um trem de ondas representa a incerteza na localização da partícula. O padrão ondulatório seguinte, por exemplo, corresponde a uma partícula restrita à região X. Não podemos afirmar com precisão onde se encontra exatamente. Se quisermos localizar a partícula com maior precisão, isto é, se a quisermos confinar a uma região menor, temos de ajustar o trem de ondas a essa nova região. No entanto, tal operação afetará o comprimento de onda de trens de operação afetará o comprimento de onda do trem de ondas e, consequentemente, a velocidade da partícula. Como resultado, ela movimenta-se quanto mais confinada estiver, mais depressa o fará. A tendência das partículas reagirem com o movimento ao confinamento revela a inquietude fundamental da matéria, característica do mundo subatômico. Neste mundo, a maior parte das partículas materiais está ligada a uma estrutura molecular, atômica ou nuclear, e por isso não estão em repouso, mas mostram uma tendência inerente para se moverem. São intrinsecamente inquietas. De acordo com a teoria quântica, portanto, a matéria não está nunca quiescente, mas num estado de movimento constante. Os objetos materiais que nos rodeiam podem parecer macroscopicamente passivos e inertes, mas quando ampliamos um objeto de metal ou pedra aparentemente morto, observamos que se encontra num estado de atividade. Todos os objetos materiais que nos rodeiam são feitos de átomos que se ligam uns aos outros nas mais diversas combinações para formar uma enorme variedade de estruturas moleculares. Estas estruturas não são rígidas nem desprovidas de movimento, mas oscilam de acordo com a sua temperatura e em harmonia com as vibrações térmicas do ambiente que as rodeia. Nos átomos vibrantes, os elétrons estão ligados ao núcleo atômico por forças elétricas que tentam mantê-los o mais junto possível, e eles reagem a este confinamento com uma movimentação bastante forte. No núcleo, os prótons e nêutrons encontram-se de tal forma apertados pelas forças nucleares num tão reduzido volume que aí se deslocam a velocidades inimagináveis. A física moderna vem assim revelar a matéria, não como passiva e inerte, mas como um modo contínuo de vibração cujos padrões rítmicos são determinados pelas estruturas moleculares, atômicas e nucleares.
É também nesta forma que os místicos orientais veem o mundo. Todos eles afirmam enfaticamente que o mundo deve ser observado de um ponto de vista dinâmico. Quando se move, vibra e dança, a natureza não é um equilíbrio estático, mas sim dinâmico. Nas palavras de um texto taoísta, a quietude na quietude não é uma quietude real. Apenas quando existe quietude e movimento pode brotar o ritmo espiritual que invade a terra e os céus. Em física, o reconhecimento da natureza dinâmica do universo surge não só quando nos apercebemos do mundo microscópico de átomos e núcleos, mas também quando observamos as estruturas imensamente maiores que são as estrelas ou as galáxias. Através de poderosos telescópios observamos o universo em incessante movimento. Nuvens de hidrogênio em rotação contraem-se para formar estrelas, aquecendo continuamente no processo até se tornarem fogos ardentes no céu. Ao atingir este estado, continuam a rodar, algumas delas injetando material para o espaço circundante na forma de braços espiralados que se condensam em planetas. Eventualmente, apenas alguns milhões de anos, quando a maior parte do combustível, o hidrogênio, se consumiu, a estrela expande-se e contrai-se novamente num colapso gravitacional. Este fenómeno pode envolver explosões gigantescas e pode transformar a estrela num buraco negro. Todos estes acontecimentos, a formação de estrelas a partir de nuvens de gás interestelar, a sua expansão e contração e o seu colapso final, podem ser observados, de facto, algures no céu. As estrelas que se contraem, expandem, rodam ou explodem, aglomeram-se em galáxias de várias formas, discos achatados, esferas, espirais, etc., as quais, por sua vez, estão paradas, mas rodam. A nossa galáxia, a Via Láctea, é um imenso disco de estrelas e gás girando no espaço como uma roda gigantesca. Todas as suas estrelas e planetas, incluindo o Sol e os seus planetas, se movem em torno do seu centro. Todo o universo está cheio de galáxias espalhadas por todo o espaço, todas rodando como a nossa. Quando estudamos o universo como um todo, com os seus milhões de galáxias, alcançamos o limite máximo na escala do espaço e do tempo. E, novamente, a um nível cósmico, descobrimos que o universo não é estático, mas que se expande. Esta foi uma das descobertas mais importantes da moderna astronomia. Uma análise cuidada da luz que nos chega dessas distantes galáxias mostra que todo o conjunto se expande e que o faz de uma forma bem organizada. A velocidade de recessão de qualquer galáxia que observamos é proporcional à distância que nos separa dela. Quanto mais distante de nós se encontrar a galáxia, maior será a velocidade a que se afastará. Se a distância duplicará também a velocidade de afastamento. Esta asserção é verdadeira. Quer se trate de distâncias medidas a partir da nossa galáxia, quer sejam relacionadas com qualquer outro ponto de referência. Qualquer que seja a galáxia em que nos encontremos, observaremos sempre que todas as outras se afastam de nós. Galáxias próximas a cerca de alguns milhares de quilómetros por segundo, outras mais afastadas a maiores velocidades e as mais longínquas a velocidades próximas da velocidade da luz. A luz emitida por galáxias para além dessa distância nunca nos alcançará. Essas galáxias afastar-se-ão de nós a uma velocidade superior à velocidade da luz. A luz que emitem é, nas palavras de Sir Arthur Eddington, como um corredor numa pista que se expande, com a linha de chegada afastando-se mais do que ele pode correr. Para se ter uma melhor visão da forma como o universo se expande, é necessário recordar que a estrutura conveniente para estudar as suas incomensuráveis dimensões é a teoria geral da relatividade. De acordo com esta teoria,
O espaço não é plano, mas sim curvo, e a forma exata desta curvatura está relacionada com a distribuição da matéria pelo espaço através das equações de campo de Einstein. Estas equações podem ser usadas para determinar a estrutura do universo como um todo. São um ponto de partida da moderna cosmologia. Quando falamos de uma expansão do universo no contexto da relatividade geral, estamos a situar o fenómeno numa dimensão mais elevada. Tal como o conceito de espaço curvo, apenas podemos visualizar essa expansão com o auxílio de uma analogia bidimensional. Imaginemos um balão com um grande número de pontos marcados sobre a sua superfície. O balão representa o universo. A sua superfície curva bidimensional representa o espaço curvo tridimensional. E os pontos na sua superfície são as galáxias nesse espaço. Quando o balão é enchido com ar, todas as distâncias entre pontos aumentam. Qualquer que seja o ponto escolhido como referência, servirá para mostrar que todos os outros se afastam desse. O universo expande-se de forma semelhante. Qualquer que seja a galáxia escolhida por um observador para referencial, revelará que todas as outras se afastam dele. Uma pergunta óbvia a ser feita acerca do universo em expansão é: como é que tudo começou? Pela relação entre a distância que nos separa de uma galáxia e a sua velocidade de recessão, conhecida como a lei de Hubble. Pode calcular-se a origem de tal expansão ou, por outras palavras, a idade do universo. Assumindo que não houve alteração no ritmo de expansão, o que não é de todo correto afirmar. Pode calcular-se essa idade em cerca de 10 milhões de anos. Esta é, pois, a idade do universo. Desculpe, foi aqui um erro. Pode calcular-se essa idade em cerca de 10 mil milhões de anos. Esta é, pois, a idade do universo. A maioria dos cosmologistas afirma, hoje em dia, que o universo teve a sua origem num acontecimento bastante dramático há cerca de 10 mil milhões de anos, quando toda a sua massa surgiu explosivamente de uma bola de fogo primeva. A expansão do universo, observada atualmente, é tida como o restante de um tal impulso inicial. De acordo com este modelo de Big Bang, essa explosão inicial determinou o começo do universo, do espaço e do tempo. Se quisermos saber o que aconteceu antes desse momento inicial, esbarramos com severas dificuldades em termos de raciocínio e linguagem. Nas palavras de Sir Bernard Lovewell, aqui chegamos a uma grande barreira no pensamento porque começamos a lutar com os conceitos de espaço e tempo antes da sua existência, nos termos em que os conhecemos no nosso cotidiano. Sinto-me como se de repente tivesse entrado num grande banco de nevoeiro onde o mundo que me é familiar se desvanece por completo. Quanto ao futuro do nosso universo em expansão, as equações de Einstein não fornecem uma resposta definitiva. Elas permitem diferentes soluções correspondentes a diferentes modelos do universo. Alguns modelos prevêem que a expansão continuará para sempre, de acordo com outros, essa expansão está a abrandar e, eventualmente, iniciar-se-á um processo de contração. Estes modelos descrevem um universo oscilante, expandindo-se durante bilhões de anos, contraindo-se de seguida até que toda a sua massa se encontre reduzida às dimensões de uma pequena bola, para se expandir de novo e assim por diante, em inumeráveis ciclos. Este conceito de um universo em expansão e contração periódicas, que envolve uma escala de tempo e espaço de vastas proporções, surgiu não apenas na cosmologia moderna, mas também na antiga mitologia indiana. Sentindo o universo como um corpo ritmado e movente, os hindus desenvolveram teorias de evolução que se assemelham muito aos nossos modernos conceitos científicos. Uma das cosmologias é baseada no mito hindu de Lila, a atuação divina, no qual Brahman se autotransforma no mundo. Lila é uma atuação ritmada que se repete em incontáveis ciclos, o uno tornando-se em muitos e os muitos retornando ao uno. No Bhagavad Gita, o Deus Krishna descreve este ritmo de criação com as seguintes palavras:
No fim da noite, do tempo de todas as coisas voltaram ao meu ser, e quando o novo dia chega, lanço-as de novo para a luz. Assim, através do meu ser, eu origino toda a criação, e isto repete-se nos ciclos de tempo. Mas eu não estou preso por esta vasta obra de criação. Eu sou e observo o drama da criação. Eu observo, na sua obra de criação, a natureza origina todas as coisas que se movem e as que não se movem, e assim prosseguem as mudanças do mundo. Os sábios hindus não tiveram receio de identificar o ritmo desta atuação divina com a evolução do cosmos como um todo. Eles imaginaram o universo em expansão e contração periódicas e deram-lhe o nome de Kalpa, ao tempo inimaginável que decorre entre o início e fim de cada criação. A vastidão deste mito antigo é espantosa. Foram necessários mais de 2000 anos para que na mente humana surgisse um conceito semelhante.